Revista Justiça Entrevista. Vamos saber agora o que é PEC da relevância. Você já ouviu falar? Para esclarecer o que é, o que trata, nós vamos conversar com o advogado Dr. Daniel Amorim Assunção. Dr. Daniel, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado por nos atender. O prazer é meu para conversar hoje aí sobre um tema tão importante, do direito processual civil. Primeiramente, Dr. Daniel, o que é essa PEC da relevância? O que trata? Aqui a gente pode fazer um paralelo com o que já existe no recurso extraordinário para o STF. Quer dizer, a gente já tem uma experiência prévia no sentido de que nem toda violação constitucional merece uma análise por meio de um recurso extraordinário no STF. Então, ali a gente vai buscar um tema de relevância maior, de repercussão social, algo que realmente enseja a participação final do STF nesse trato do direito constitucional. E agora, essa PEC da relevância, ela tenta trazer essa mesma realidade para o STJ com o recurso especial. Então, a ideia seria impedir o acesso ao Tribunal Superior por meio do recurso especial, salvo se houver uma relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas naquele processo. Certo. E isto vai dificultar a chegada na justiça por parte das pessoas mais carentes, doutor? Então, aí a gente vai ter uma questão interessante, porque o legislador aqui, diferente do que ele fez no recurso extraordinário, ele cria algumas tipificações de relevância postas por lei. Então, a gente vai ter a primeira análise que o tribunal fará, uma vez sacramentado o texto legal, analisar que tipo de demanda a gente está tratando ali para saber se há uma relevância presumida. Então, nós temos aqui as ações penais, as ações de improbidade administrativa, ações que possam gerar inelegibilidade, quando você tiver uma contrariedade à jurisprudência do STJ. Esses casos, eles já sobem imediatamente. Esses casos, eles não serão afetados pela PEC da relevância. O problema é que uma dessas hipóteses são as ações cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos, ou seja, uma ideia de que causas de menor valor é um menor valor relativo, porque 500 salários mínimos aparentemente é um grande valor, mas de qualquer maneira, demandas que tenham valor inferior a esses 500 salários mínimos, elas não teriam essa proteção legal e aí fica subentendido de que elas não mais conseguem chegar ao STJ. Então, nasce uma preocupação, principalmente na relação consumerista. É difícil você ter uma causa que ultrapasse 500 salários mínimos. Então, principalmente para aquelas causas de menor valor, em que a gente vai falar de uma vulnerabilidade econômica, porque são causas economicamente não muito relevantes, mas para aquela pessoa que está litigando, pode ser a causa da vida dela. E aí essas pessoas realmente, ao que parece, não terão mais acesso ao STJ, terão como última palavra a decisão dos tribunais de justiça estaduais. Então, o recurso acaba para chegar nesse caso, mas que tipo de ação, que essa PEC da relevância, impedirá que o recurso chegue ao STJ? O senhor pode citar algum exemplo? Olha, essa relação consumerista, relação previdenciária, que são discussões que eventualmente não demandam um valor econômico muito elevado. São áreas do direito que a gente tem a experiência, inclusive o consumidor muitas vezes é do próprio juizado especial, então já nem chegaria mesmo ao STJ, mas quando você tem a atuação nessa comum, que também é muito intensa, você também acaba tendo casos que não ultrapassam esse valor. Então, uma preocupação, eu venho conversando com colegas da Defensoria Pública. A Defensoria Pública vê com muita preocupação essa limitação de valor, porque eles acabam atuando, na absoluta maioria dos casos, em valores muito inferiores a 500 salários mínimos. E aí não seria possível mais acessar o STJ nesse tipo de demanda. Não é nem tanto uma questão temática, é uma questão de valor. Quer dizer, o tema ele pode variar. A gente pode estar discutindo, por exemplo, questões de família.
questões de família, apesar de muito sensíveis, elas invariavelmente têm valores estimativos, né? Qual o valor da causa de uma ação de busca e apreensão, uma ação de reconhecimento de paternidade, uma ação de guarda? São valores meramente estimativos, nunca vão ser superiores a 500 salários mínimos, né? E esse tipo de demanda também passa a não ter mais acesso, né? Não chega mais ao STJ pelo texto da PEC da relevância. Estamos conversando com o advogado, mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, professor titular do Programa de Mestrado e Doutorado da FADISP. Dr. Daniel Amorim Assunção. Como está a tramitação, né, dessa PEC da relevância? Já foi concluída no Congresso? Não, ainda não, né? Porque houve alteração, né? Foi aprovada numa das casas, foi remetida ao Senado, e como houve uma alteração, inclusive com a inclusão dessas hipóteses de relevância presumida, agora vai ter que voltar para a Câmara para ela referendar essas mudanças ou vir com uma nova sugestão. Então, estamos de stand-by ainda estamos no trâmite legislativo. Certo. Se dificulta a chegada das pessoas com o menor poder aquisitivo de chegar até o STJ, o porquê tramitam uma proposta como esta no Congresso? Tem explicação, doutor Daniel Amorim Assunção? Olha, na verdade, essa solução financeira, econômica, ela não é algo recente, não é algo novo, né? A questão da quantificação econômica, ela vem sendo considerada para vários efeitos dentro do processo civil já desde muito. Mas não parece ser uma distinção válida, né? Ou pelo menos justa, porque você pensa duas grandes empresas discutindo uma questão comercial, uma questão que ultrapassa os 500 salários mínimos. Mas para essas duas grandes empresas, 500 salários mínimos é pouco dinheiro, não tem grande relevância para o futuro, para a sobrevivência dessas duas empresas, você ganhar ou perder essa demanda. Então, num caso desse, eu me pergunto, né? Você vai ter acesso ao STJ exclusivamente por conta do valor econômico discutido. Pode, de repente, você ter uma outra questão em que eu estou discutindo como consumidor, uma questão vai de 100 salários mínimos, só que é a questão da minha vida, é um dinheiro que eu vou usar para a minha própria sobrevivência. Então, em termos humanos, o valor da causa, ele não consegue representar a relevância, a importância daquela demanda para quem está litigando, né? Mas é uma técnica que não é nova, né? Então, essa ideia de os juizados especiais, a gente tem essa experiência, né? Quer dizer, os juizados especiais têm o valor da causa até 40 salários mínimos. Então, essa questão do valor da causa, ela determina muitas consequências processuais. E aqui optaram por ser mais uma delas, né? Só chega no STJ se estiver discutindo muito dinheiro, né? Que, eu não sei, pelo menos na minha perspectiva, não parece a solução mais justa, né, de equacionar o problema, que é um problema, né? Todo mundo acompanha, de excesso de recursos chegando ao STJ. Tem que diminuir o número de recursos, parece que todo mundo concorda, né? Agora, essa solução, tomando por conta o valor da causa, não parece ser a mais adequada, não. Mas não é o caminho interessante, doutor Daniel Amorim Assunção, para que não fique abarrotando também a terceira e quarta instâncias, porque tem propostas que chegam no Supremo Tribunal Federal, processos melhor, que poderia ter resolvido na primeira instância ou mais tardar, não tirando o direito de recurso, mas pelo menos na segunda instância nos estados e chegam ao STJ dependendo da causa. Não é bom isso daí também? Então, a ideia em si, ela não me parece negativa, né? O que me parece estranho é essa tipificação das hipóteses de relevância, né? Porque lá no STF, por exemplo, não existe isso. A relevância ela é analisada caso a caso. Então, pouco importa se o valor da causa é R$100 ou R$1 milhão. Porque numa causa de R$100 ou numa causa de R$1 milhão, eu posso ter relevância da questão de direito que está sendo discutida, tanto constitucional quanto federal. Então,
A minha crítica ela nem é tão relacionada à PEC da relevância. Eu entendo, até acho mais justo, né? Porque hoje os tribunais superiores, respondendo a esse excesso recursal, eles trabalham com a tal da jurisprudência defensiva. Ou seja, inventam ou são muito formalistas na análise da admissibilidade para que o recurso não consiga passar. Uma lei, né, uma norma constitucional que preveja que só vai passar o que for relevante me parece um pouco mais justa do que uma política judiciária de inadmissão de recursos forçando a barra na questão formal. O que só me chama a atenção é essa tipificação, né? Porque isso pode dar uma ideia de que o que importa é o valor econômico mais elevado, que nem sempre essa é uma realidade. E não caberia nessa PEC da relevância a aplicação das súmulas, uma vez o que teve no STJ ou no Supremo finaliza o processo lá na segunda instância, no Tribunal Estadual. Não é esse o caminho, o doutor Daniel Amorim Assunção? Aqui, né, a PEC da relevância ela nem toca muito nesse assunto, porque eu acho que a gente já consegue construir essa solução pelo CPC de 2015 e pelo próprio entendimento que o STJ vem dando, né, as normas que tratam da subida do recurso especial ao STJ. Por quê? Porque hoje, com o CPC, a gente já está trabalhando nisso, a gente não precisa ter essa PEC. Quando há um recurso especial que contraria um precedente vinculante do STJ, ele é inadmitido na origem, a parte que não concorda com a inadmissão entra com agravo interno do próprio Tribunal de Segundo Grau, e aí, uma vez perdendo esse agravo interno, ela não tem mais um mecanismo para chegar ao STJ. Antigamente, a gente tentava a reclamação, mas agora o STJ diz que não cabe mais a reclamação. Então, esse respeito aos precedentes vinculantes como medida que impede a chegada do recurso especial ao STJ já está implementado. Já é uma realidade decorrente do Código de 2015, e o que faz o artigo 105 remodelado, né, da Constituição Federal pela PEC da relevância é criar mais uma válvula. Ou seja, esses que são contra vinculantes já nem sobem. Aqueles que não são contra precedentes vinculantes entram nesse novo filtro que é a relevância. Certo. O doutor Daniel Amorim Assunção, os embargos infringentes, eles cabem na segunda instância? Então, a gente tem, né, essas causas já não chegavam, né? Porque hoje os embargos infringentes que a gente tem é da lei de execução fiscal, para aquelas leis de execução fiscal de menor valor. Então, substitui o recurso de apelação. Então, você tem lá um julgamento de embargos na execução fiscal, né? E esse julgamento, ao invés de ser apelado para um tribunal de segundo grau, ele é recorrido para o próprio juízo de primeiro grau por meio dos embargos infringentes. E aí, nesse caso, já não caberia recurso especial, porque o recurso especial ele só cabe de decisão de tribunal, né? Então aqui também não vai mudar muita coisa, não. Certo. E agora resta aguardar essa PEC da relevância, como se vai sofrer alguma alteração lá no Congresso Nacional para poder colocar em prática, sobretudo no que já foi explicado para o senhor, quando o processo chegar ou não chegar ao STJ, né? Agora a gente tem que esperar, né? Porque como teve essas mudanças, vamos ver como é que isso vai ser recebido lá na Câmara. Uma preocupação que a gente acabou aqui não conversando, mas que é uma preocupação bastante séria, é a questão da uniformização da jurisprudência federal pelo STJ. Então você pode ter uma causa de valor muito pequeno, mas um assunto que o TJ São Paulo está resolvendo de maneira diametralmente oposta do TJ Ceará. Hoje, independentemente do valor, eu consigo subir num recurso especial para o STJ dizer qual é a melhor interpretação e, dessa maneira, uniformizar o direito federal. Aqui, eu teria que mostrar que essa divergência, ela traz a relevância que está abstratamente prevista pela PEC da relevância, porque não há uma hipótese legal aqui que dê uma relevância presumida. Aqui eu vejo isso como uma falha, que aqui eu imagino que poderia ter uma previsão, olha, tem relevância quando houver divergência entre tribunais de segundo grau, porque
Se você não permite um recurso desse subir ao STJ, você vai ter a estadualização da interpretação da lei federal. Isso é alguma coisa próxima do caos absoluto, né? Porque se a lei é federal, é óbvio que ela tem que ser interpretada da mesma maneira em todos os estados da federação. Então, não tem sentido a gente consolidar essa divergência, tirando hoje o mecanismo que nós temos para resolver isso, que é o recurso especial. Esse é um problema que a doutrina está bem preocupada, né, por conta de não ter tido a preocupação legislativa com relação a esse tema. Muito bem. Nós conversamos com o advogado, mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, professor titular do Programa de Mestrado e Doutorado da FADISP, Daniel Amorim Assunção. Ele que explicou o trâmite sobre a proposta de emenda à Constituição da relevância que tramita no Congresso Nacional e que, se aprovada, que tipo de alteração sofrerá. Dr. Daniel Amorim Assunção, muito obrigado pelas informações. Um bom dia. Eu que agradeço. Um abraço. Outro.